Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de abril de 2025. A maskirovka russa. Nós vamos ver o que significa isso. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Conto com você, muito obrigado. E a você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Moscou parece ter a vantagem na definição de narrativas que circulam em Washington sobre a guerra russo-ucraniana. É imperativo que o Ocidente derrote a Rússia na batalha cognitiva, também, não só no campo de batalha. Porque as mentiras da Rússia dizem que ela está bem, está melhor em tudo, ela é bam, quando na realidade já se aproxima de 1 milhão de baixas que o exército russo teve nessa aventura criminosa e irresponsável em território ucraniano. A estratégia da Rússia de construir uma hiperrealidade, a condição projetada para a indistinguibilidade entre ficção e realidade. A realidade é uma e a ficção é outra. E isso tornou-se uma das ferramentas mais potentes nessa guerra moderna. Você tem dois lados da moeda, só que uma é ficção e a outra é realidade. Esse tipo de coisa, isso aí que é justamente maskirovka, que é o russo define com essa palavra, justamente isso que está acontecendo. Então essa maskirovka não acontece só na Rússia, acontece em outros países, em outros governos, só que na Rússia chama-se a maskirovka uma palavra interessante, parece única lá. Talvez outros países não tenham uma palavra para definir isso. Essa tática de maskirovka, ela se baseia em propaganda e engano, mentira, tudo o que faz para ludibriar, para enganar. E também ela visa inflar a percepção do poder russo. É como se a Rússia fosse a superpoderosa, a invencível, teve sanções, não aconteceu nada com a Rússia, quando justamente, na realidade, acontece o contrário. E tem muitos jornalistas pelo mundo inteiro, tem muitas redes de mídia grandes, poderosas, que repetem essa maskirovka russa, dando uma aura de poder e de invencibilidade para esse Estado criminoso, quando na realidade eles estão sofrendo muito na guerra ucraniana. O colapso repentino e incontestável, que eu quero dar um exemplo agora da Síria. Na Síria, outrora um pilar da influência de Moscou no Oriente Médio e um protetorado russo fundamental na região, ressalta uma profunda humilhação para a Rússia, o que aconteceu lá e ela não teve condições de reverter, revelando uma impotência gritante que contradiz o seu autoproclamado papel de potência de geopolítica dominante. Foi uma humilhação. Chegaram um bando daqueles, inclusive, de grupos terroristas, foi a maioria tomada por terroristas, até a Al-Qaeda estava lá, e também, além da Al-Qaeda, o Estado Islâmico também estava lá, e enfrentaram o exército. O exército russo correu de lá, com tanques, com aviação, etc. E esses caras que saíram do deserto, não tinham nada disso. Tinham bem menos, tinham uns tanques mais velhos que os russos que tinham lá. E os russos acabaram fugindo. Então, isso foi uma humilhação para a Rússia, mas eles justamente fazem o contrário, como aquele general que é responsável por armas químicas, que foi assassinado em Moscou. Então, e eles ficam falando de maneira persistente sobre os fracassos da Ucrânia, voltando agora para a realidade ucraniana. Então, esses eventos exigem uma reavaliação crítica da alardeada narrativa de invencibilidade do Kremlin, porque eu falo a verdade, o que acontece é de fato. Tem mais um, tipo o canal do Peter Turgueno, fala a verdade. O Mergulhão fala a verdade, acho que é Luiz Mergulhão. E o Bruno Greco fala a verdade, deve ter outros também, mas é uma minoria. A maioria é viva a Rússia, viva Putin, são os melhores do mundo. E dão as costas para os assassinatos, estupros, etc., que foram feitos lá, destruição de cidades, eles acham isso como normal. E aposto nessa narrativa falsa e mentirosa, vitoriosa, onde eles estão apanhando há mais de 3 anos, onde eles já tiveram mais de 943 mil baixas e estão se aproximando da meta, não é uma meta estipulada por eles, mas de 1 milhão, sacrificando suas próprias tropas desde a invasão em larga escala em fevereiro de 2022. A Rússia, então, tem distorcido consistentemente as percepções sobre a sua capacidade militar e o progresso da guerra.
Desde o início da invasão, o Kremlin apresentou uma narrativa de vitórias rápidas e perdas mínimas, contrastando com avaliações confiáveis e independentes. A mídia estatal russa tem rotineiramente minimizado a resistência ucraniana e exagerado os sucessos militares russos, criando uma realidade paralela para consumo interno e intimidação internacional. Isso é o que de fato tem. Ela ameaça a Europa e faz essas narrativas até mesmo colocando muitas pessoas esclarecidas e inteligentes achando que a Europa é fraca. A Europa não vai a lugar nenhum, quando a Rússia não tem condição hoje de invadir a Europa. Eu acho que ela poderá invadir em 3, 4, 5 anos, mas no estado econômico que ela está hoje, acho que talvez não consiga nem em 10. É a minha avaliação, mas baseada na verdade do que está acontecendo no teatro de operações da Ucrânia. Entre os serviços e programas previstos, estão também destinados àqueles a promover a democracia no exterior, né? Combater o extremismo e prevenir crimes de guerra. Os cortes na África não são tão drásticos como se temia, né? Então, a Rússia faz esse discurso de democracia, está levando a democracia para a África e tal, tudo baboseira, né? E outro exemplo que eu vou dar para vocês, na Ucrânia, né? Um exemplo marcante é a propaganda, a mentira, essa que ela fez na Batalha de Kiev, que eles chamam Batalha de Kiev, que não houve batalha. Eles saíram da Bielorrússia com uma coluna de 60 quilômetros de tanques de guerra, que foi destruída a 30 quilômetros antes de chegar em Kiev, pelos ucranianos, que eles ainda não tinham armas ocidentais, vejam bem. Depois de 6, eles fizeram isso há um mês, durante um mês da invasão. E os ucranianos começaram a receber depois do 6º mês, depois do 7º mês, na verdade, no 7º mês, que o Biden começou a demandar armamento e munição. Então, isso é um exemplo muito marcante sobre esse fato. Apesar de não ter conseguido capturar Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, e sofrido perdas significativas, perdeu todos os tanques ali, os ucranianos não deixaram ele sair, né? A propaganda russa pintou a retirada como um gesto de boa vontade estratégico. Isso é o que Putin falava e os propagandistas deles. Essa propensão ao fracasso militar é a continuação de uma longa tradição russa de inflar a capacidade militar por meio da propaganda. Todo mundo ainda, apesar das derrotas que eles sofreram na Ucrânia e das perdas insanas, ainda diz, né? Recentemente saiu um novo manual não, uma classificação dos 20 maiores exércitos do mundo, né? A Rússia é o segundo, né? Então, a mentira faz parte disso. Eles devem ter patrocinado essa pesquisa. Quando confrontados no teatro de operação físico, né, lá no teatro de operações, onde o soldado está lutando, né, onde as companhias, os batalhões estão se enfrentando, os drones, aviões, etc., né? Eles frequentemente recorrem a táticas de força bruta, nas quais vidas humanas, especialmente russas, a maioria que morre são russos, que são feridos também, são dispensáveis. A inteligência da defesa britânica confirma os números de mais de 900 mil baixas já relatados anteriormente. Elas estão tendo atualmente uma média de 1.600 mortos por dia, né? Então agora, uns dias falaram, não, vai aumentar 40 mil soldados na Ucrânia, né? Eles estão fazendo um recrutamento aí e conseguiram 40 mil e vão mandar. Acho que vai faltar soldado para completar o mês, nessa média de mortes que tem, né? Então vamos dizer que empáticas, entrou 40, mas já tinha saído 40, esses 40 também vão ser baixas. Então não existe uma lógica, um senso, né? O sucesso mais significativo de Putin na guerra da Ucrânia, acho que foi evitar um gol contra que ele conseguiu, né? Um gol russo contra o Kremlin, né? Que era atribuído a uma tentativa de golpe do Yevgeny Prigozhin. Isso acho que foi o único vitória que ele teve. Russo contra russo, e ele conseguiu ganhar. Porque enganaram o coitado Prigozhin também, que não se flagrou o que estava acontecendo, né? Inclusive o Putin ficou com medo, ele não ficou no Kremlin, quando ele ainda estava começando de sair lá da Ucrânia, onde ele estava combatendo, a 400, 500 quilômetros. Eu quero dizer uma coisa aqui, uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. É uma situação atribuída a Lenin. Também é atribuída a Joseph Goebbels. Na realidade, ela pertence a uma escritora inglesa, numa de suas obras, chamada Isa Blagden.
confirmando a falsidade da citação de Lenin, comprovando assim a validade da própria afirmação e demonstrando que os propagandistas muitas vezes enganam a si mesmos. Nem tudo é o que parece. E muito mais, quero dizer eu que se uma mentira contada muitas vezes ela parece verdade, vira verdade, uma mentira, coitada, muitas mentiras que eles fazem por causa dessa guerra, contadas muitas vezes, vira muitas verdades falsas. Essa é a maskirovka de Vladimir Putin. A imagem do exército russo como uma força formidável e invencível é um dos mitos de propaganda mais bem-sucedidos perpetuados pelo Kremlin. Isso serve não apenas para elevar o moral de seus próprios cidadãos, mas também para intimidar os adversários da Rússia. Isso eles têm conseguido com sucesso. O Biden era um dos caras que tinha medo. Demorava, segurava, mandou armamento, porque o Putin ia atacar com mísseis nucleares Washington. Era o medo dele. Permite também ao Kremlin justificar a guerra de maneiras que ressoam com as narrativas históricas russas e angariam apoio externo. Narrativas históricas russas mentirosas, inclusive da origem da Rússia. Por exemplo, alegando proteger as populações minoritárias de língua russa, além de suas fronteiras, ou explorando o antissemitismo e invocando a desnazificação. Em 2014, o presidente e ditador russo apresentou sua tomada da Crimeia como uma reunificação pacífica, obscurecendo as violações do direito internacional, e o mundo todo se calou, entrou na onda dessa maskirovka putinista. A mente é a supremacia de todos os campos de batalha. Tudo é percepção. Essa tradição de propaganda militar remonta aos tempos soviéticos. Joseph Stalin era famoso por apagar dos registros aqueles que caíam em desgraça. Ele matava os caras, inclusive do seu próprio Politburo, aquele comitê, e aí apagava a foto do cara. Ficava lá em branco o lugar, não tinha ninguém. O cara era desse jeito. E é verdade isso. Vocês devem ter visto isso em outras publicações. E durante a Guerra de Inverno de 1939 a 40 contra a Finlândia, que a Rússia fez, ela invadiu a Finlândia, a propaganda soviética deturpou grosseiramente a realidade do conflito, pintando um quadro de vitória inevitável contra um oponente fraco. Os finlandeses, em menor número e com menos armas, fizeram o contrário. Ele mentiu, o Joseph Stalin na época. Eles ofereceram uma resistência formidável. Tem o caso é conhecido como o maior sniper, ou melhor, atirador de elite da história, um finlandês. O único atirador finlandês chamado Simo Häyhä, H-A-Y-H-A. Tem um trema, não sei como é que pronuncia isso em finlandês, tem um trema em cada A. Matou 505 soldados soviéticos em 110 dias. Quer dizer, as perdas soviéticas foram tão significativas que expuseram as flagrantes fraquezas do exército do mundo, do segundo exército do mundo. Na época, não sei, ele se dizia o primeiro, Stalin, Uma humilhação tão profunda que encorajou Hitler a acreditar que invadir a União Soviética era tão simples quanto arrombar uma porta, chegar a dar um chute da porta e entrar, de tão simples que era. Então, essa invencibilidade russa não existe. Quando as forças russas entraram em 2018, enfrentaram inclusive soldados americanos da Batalha de Kashan. 30 comandos americanos e força aérea de apoio dizimaram uma força de 500 mercenários russos, o Grupo Wagner, e tropas pró-governo sírio, ali no Oriente Médio. Então a experiência de Putin na KGB moldou sua preferência por operações secretas. Em vez de confronto direto, ele responde àqueles que desafiam suas ideologias com execuções ordenadas pelo Estado em qualquer lugar do mundo, como visto recentemente nos últimos anos em capitais europeias. O Kremlin sempre nega envolvimento inicialmente, posteriormente recebe os assassinos do FSB com um tapete vermelho já descendo do avião, um abraço e uma medalha em seu retorno à pátria. E uma mulher também que desceu do avião, era uma das criminosas, que se não me engano estava nos Estados Unidos, ele recebeu com um buquê de flores e beijinhos nas bochechas, em troca que fizeram com prisioneiros que mandaram para os Estados Unidos, que não tinha só prisioneiros, tinha prisioneiros russos também, que eles estavam presos por terem ideias divergentes de Putin. Então, essas estratégias do Kremlin fora da Ucrânia referem cada vez mais estratégia psicológica e intimidação constantes. Então, esse é a maskirovka que eles usam e praticam
todos os dias. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.